Bom dia a todos que estão de novo aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGN. Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido bastante valorizado e propagado também muito pelos tribunais superiores, não apenas na justiça de primeira instância ou nos tribunais estaduais, que vem a ser a linguagem simples, uma aproximação do direito àquelas pessoas reais que buscam pela justiça e buscam mais acesso à justiça. E para falar desse tema, nós temos aqui uma juíza de direito, que é do Judiciário Estadual, que é a Ana Cláudia Cachapu Silva Raab. Ela, então, além de juíza de direito, ela integra o Laboratório de Inovação, o LABI9, que nós temos no Tribunal de Justiça do Estado, e integra o Centro de Inteligência, o Conselho de Inovação e Tecnologia do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ela é formada em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é especialista em Direitos Fundamentais e Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, gente, para conversar com a Ana, eu vou pedir que vocês mantenham seus microfones mutados para maior conforto, né? Vocês sabem que se vier ruído extra, complica um pouco a apresentação. E vou pedir que vocês coloquem, como sempre, as suas perguntas no chat, e à medida em que elas forem se mostrando oportunas, eu vou passando para a nossa palestrante do dia. Então, bom dia, doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda aqui na nossa Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Nós temos aqui também as nossas jornalistas que se interessam muito, estão sempre acompanhando muito a questão de linguagem simples para trazer esse tema para a nossa realidade da advocacia pública. Então, temos aqui a nossa chefe da assessoria de comunicação, Cassandra Denardim, e temos vários servidores também, além dos nossos residentes e outros participantes diversos. Com a palavra, então, doutora Ana Cláudia. Bom dia a todos, então. Eu agradeço a gentileza do convite para falar em especial sobre esse tema, que é um tema que eu tenho muito apreço. Acho muito relevante que a gente troque ideias sobre isso, que a gente propague essa questão da acessibilidade à justiça através do uso de uma linguagem mais adequada. Então, falando um pouquinho da nossa história no Tribunal de Justiça sobre a linguagem simples, o que aconteceu? Eu integro a Comissão de Inovação, nós criamos lá na Comissão de Inovação o Laboratório de Inovação, antes mesmo do CNJ determinar que todos os tribunais criassem os seus laboratórios de inovação, e dentro do laboratório, nós tentamos identificar questões relevantes que contribuam, então, para que o não só o Tribunal de Justiça se aproxime das pessoas, mas que haja uma certa compreensão melhor por parte dos nossos usuários da justiça do que a gente faz, em que a gente trabalha, enfim. A linguagem simples chegou, então, no Laboratório de Inovação por uma primeira identificação de um grande problema. Os laboratórios de inovação trabalham com problemas e tentativas de solução para os problemas. Qual é esse problema que nós tínhamos, então? A questão da falta de compreensão dos usuários da justiça, e não só dos usuários da justiça como partes, mas integrantes do contexto da justiça em si, né? De que nós não nos expressamos bem, nós temos uma dificuldade de nos comunicar de forma clara e precisa, e nesse sentido a gente começou a desenvolver o que nós podemos fazer, então, para contribuir com essa, além dessa questão da acessibilidade à justiça, da melhor compreensão e de nós atingirmos melhor a função para a qual a gente está lá servindo. Nós fizemos, então, um guia de linguagem simples que foi feito durante o período de pandemia. Na pandemia, então, nós fizemos um grupo de trabalho envolvendo não só os magistrados, mas magistrados e também servidores de outras áreas do Poder Judiciário, como a parte da tecnologia, a parte da imprensa também,
os setores administrativos, e nisso a gente viu que nem nós, dentro do tribunal, nas nossas comunicações internas, a gente consegue ser claro e preciso. Então, dentro mesmo do tribunal, quando a imprensa vai fazer uma matéria, ela tem, às vezes, dificuldade de compreensão de algum termo técnico. O administrativo tem também, ao expedir e-mails, notificações, ofícios, tem também uma dificuldade de compreensão de algum termo técnico que se use. Então, nesse contexto, nós desenvolvemos a várias mãos o nosso guia de linguagem simples. Não sei se todos conhecem, mas depois eu posso deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha. Mas então essa história de como a gente começou a tratar no âmbito do Tribunal de Justiça, e isso já faz, desde a pandemia, então já fazem 4 anos, a questão da linguagem simples. E hoje, assim, a gente vê que tem um grande interesse e um grande desenvolvimento, não só nos tribunais, mas nos tribunais superiores, inclusive através do presidente do STF, do ministro Barroso, que parece que compreendeu muito bem essa questão da necessidade de nos comunicarmos melhor, e de forma mais clara e de forma mais precisa. Então, o que às vezes parece que nós, operadores do direito, a gente tem uma necessidade de usar palavras complexas e escrever de uma forma mais rebuscada, hoje nós estamos autorizados pelo ministro do STF, que tem diretrizes e tem recomendações de uso da linguagem simples, não só em comunicações internas, mas em decisões mesmo, né? Então, nós temos 2 recomendações do STF, do CNJ, para uso do acesso de linguagem simples e agora, mais recentemente, para a elaboração de ementas de uma forma mais clara, mais precisa e tomando por base um padrão que consta da recomendação. Depois, se vocês quiserem olhar, a da linguagem simples é do ano de 2023, 144, do CNJ, recomendações, né? Não há uma obrigatoriedade, mas são recomendações que indicam que existe uma adesão a essa questão do uso da linguagem simples, e desse mês ainda a recomendação 154 sobre as ementas, né? Que a ementa também é um grande problema. Nós temos ementas enormes dos tribunais superiores que nos causam uma dificuldade, além de compreensão do que está sendo tratado, né? Aquela questão de ler, compreender e utilizar, né? A gente vai ver aqui nessa apresentação que eu preparei que a gente precisa ler, compreender e aplicar sem a necessidade de releitura, né? Sem a necessidade de um esforço mental para compreensão daquela mensagem. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Se vocês tiverem alguma questão, eu combinei com a Karen que eu posso ser interrompida, acho que não vai causar problemas e também acho que fica mais participativa, interativa a apresentação, tá? Tá aparecendo, então, tá aparecendo. Então tá. Então, o que a gente teve assim durante as últimas décadas, enfim, uma evolução enorme da forma de comunicação e da forma como se escreve, né? Nós passamos da máquina de escrever, nós passamos para um computador, hoje nós temos a internet cada vez mais rápida. Aqui o próximo passo já seria o nosso celular, que hoje a gente tem tudo no celular, né? E através dessa alteração da comunicação escrita, da comunicação nos nossos documentos, nos nossos processos físicos, hoje a gente tem tudo dentro do computador e dentro do celular. As nossas reuniões também alteraram, né, de formatação. A gente tinha reuniões somente presenciais, passamos para as virtuais, as telepresenciais, uma mista hoje em dia, né? As nossas bibliotecas hoje estão todas dentro de um computador. Tudo a gente tem acesso de uma forma mais rápida e mais, talvez eficiente. Essa questão da eficiência a gente tem que cuidar muito, porque nem sempre o mais rápido é o mais eficiente. Mas, enfim, só para contextualizar que o mundo todo está mudando e em relação à comunicação a gente também tem que ter uma preocupação em relação a isso. Chegamos, então, na linguagem simples, partindo do pressuposto de que a nossa linguagem também tem que alterar
durante todos esses períodos de transformações, nós também precisamos alterar a questão do uso da linguagem, né? Eu vou falar da linguagem simples com um foco no escrito, mas a gente tem que considerar também que a questão da linguagem simples e da adequação das palavras e do vocabulário, ela também se presta para as nossas comunicações verbais, né? As nossas comunicações em audiência, as nossas comunicações quando a gente presta uma informação por telefone, as nossas comunicações até na inter-relação com os nossos clientes, quando nós formos advogar, né? Aí que peraí, que eu alterei aqui. Vamos voltar. Então, o que é a linguagem simples? No foco na escrita, é aquilo que eu comentei. Nós lemos um documento ou escutamos a mensagem e compreendemos de forma fácil, sem reler o texto, né? Então, eu encontro rapidamente o que eu procuro, compreendo a informação que encontrei e vou usar aquela informação de forma adequada, né? A técnica do jornalismo, existe aquela pirâmide invertida que tem a questão da gente colocar a informação mais importante logo no início, para facilitar o usuário daquele documento, né? Nós temos um destinatário porque a gente está fazendo. Então, é nesse usuário que a gente tem que focar. Aí, aqui tem essa telinha aqui é uma telinha que está no nosso guia de linguagem simples, porque existe uma grande falta de compreensão do que seja a linguagem simples, que às vezes ela é confundida com uma linguagem simplória, uma linguagem simplista, uma linguagem que não prima pela tecnicidade. E não é isso a linguagem simples. Ela pensa, então, no leitor, essa linguagem simples, escreve com empatia, no sentido de que eu me coloco na posição do leitor ou do ouvinte, e vejo se ele tem a possibilidade de compreender o que eu estou dizendo, né? Então, eu vou escrever com palavras e estruturas simples, sempre respeitando a língua portuguesa e a adequação ao contexto. Não vou, que não é, então, não vou escrever de modo coloquial, com gírias, com internetês, com estruturas sem preocupação em atenção às normas gramaticais. Então, isso não é linguagem simples, isso é outra coisa, né? Eu não vou, embora a gente sempre prime assim, eu vou escrever com objetividade, mas eu jamais vou retirar as informações importantes, mesmo que elas sejam eventualmente complexas, mas ela é importante, e às vezes a gente não vai conseguir traduzir aquela complexidade dentro da escrita, né? Eu vou talvez explicar alguma palavra, mas eu não tiro a complexidade do texto. Se ele é complexo, se ele tem um teor denso, eu vou colocar todas essas informações. E eu vou escrever com aquela adequação ao público-alvo, né? E o que é essa adequação? Eu sou juíza das turmas recursais cíveis, então meu público-alvo são pessoas que ingressaram no juizado especial cível com causas de menor complexidade, às vezes sem advogado. Então eu tenho que compreender que onde eu estou na minha jurisdição, eu tenho que necessariamente adequar a linguagem para um público que eu sei de antemão que não tem toda a compreensão do direito das causas na justiça comum, né? Isso em relação ao advogado, porque no juizado especial cível, a parte pode entrar ela mesma sem advogado. Então, eu tenho que ter essa consciência, né, da adequação das palavras que eu vou usar, dos termos que eu vou empregar, ainda que eu tenha que explicar o que seja, por exemplo, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é uma palavra é uma expressão que a gente sempre coloca como exemplo. Ela é uma palavra técnica, né, que diz que daquela decisão não cabe mais recurso. Então, eu posso colocar essa expressão, mas eu vou dizer o que ela representa, o que ela quer dizer, né? E também não vou nivelar por baixo, né? Eu vou dar à sociedade a informação necessária, informar que aquela decisão dela naquele processo representa
uma procedência, ou seja, eventualmente eu vou dizer, o senhor ganhou, ou o senhor não ganhou, o senhor ganhou por isso e por isso, porque a procedência do pedido, para nós do direito, é uma coisa corriqueira, mas a procedência do pedido para a parte que está reclamando que o refrigerador não foi entregue no prazo, ela pode ficar com certa perplexidade, né? Então, vamos explicar. Aqui nessa causa, o senhor fez esse pedido e o senhor recebeu, o juiz está dizendo que o senhor ganhou essa causa, né? Não existe nenhuma dificuldade da gente compreender que essa adequação, naquele momento, ela é necessária, né? Não, eu não estou infringindo, não estou explicando de forma simplória, eu não estou infringindo regras de português, mas eu estou explicando para o usuário da justiça o que aconteceu naquele processo. Nas audiências também, aí falando na comunicação verbal, numa abertura de audiência ou num contato, então, entre o cliente e o advogado não precisa querer mostrar mais conhecimento e empregar palavras técnicas que ele sabe que o cliente dele não está compreendendo. Porque o cliente dele não é um expert no direito, ele não tem essa formação jurídica, né? Então, só desmistificando a questão do que é e do que não é a linguagem simples, e também dizendo que já é um movimento que vem desde os anos 50 nos Estados Unidos e na Europa, e a nossa tradução de linguagem simples é de plain language do direito inglês, né? E plain language, talvez essa nossa tradução para a linguagem simples não tenha sido a mais feliz, porque o simples às vezes liga ao simplório e uma coisa que, na verdade, não é verdadeira, né? Existe uma tradução também em espanhol que é linguagem clara, que me parece que seria mais adequada, porque a clareza que a gente busca, talvez não a simplicidade, mas a clareza nas expressões e nas comunicações. Mas isso já está consagrado. Consagramos no Brasil linguagem simples e o que a gente tem que tentar é compreender em que consiste, então, a linguagem simples, tá? Existem princípios, então, de redação para a linguagem simples e eles estão todos interligados. Nós vamos tentar passar aqui por 5 diretrizes mais que me parecem mais as primeiras que devem ser compreendidas, né? E aí a gente pode tratar um pouquinho especificamente do assunto de como aplicar isso na redação. Aqui, essa tela é só para dizer que nós aqui todos estamos mais ligados à área administrativa e à área do direito, mas essa linguagem simples que a gente quer falar, que a gente quer comunicar, é que existem outras áreas tantas que também nós ficamos perplexos, porque nós não compreendemos de medicina, eventualmente não compreendemos de tecnologia, então não raro. Hoje os médicos até melhoraram a letra, mas antes tinha ainda a questão da letra nos receituários, né? Mas há algumas abreviações que nós, o paciente, né, não vai compreender, por exemplo, uma solicitação de EQU, de ECR, né, é um exame qualitativo de urina, um eletrocardio em repouso, quer dizer, nós não temos obrigação de compreender uma sigla que ela é restrita a uma área, que no caso é a médica, né? Então, assim como na medicina e informática, se a gente leva um carro no mecânico, nós não temos obrigação de compreender tudo. Aí, o que acontece? Aquele que está falando, aquele que está escrevendo, tem que se colocar aquele exercício de empatia e ver da possibilidade de o interlocutor compreender a mensagem. Assim, no direito, se eu estou falando com outro colega, obviamente que eu não vou dizer, olha, dessa decisão não vai caber mais recurso, enfim, né? Eu sei, eu presumo com alguma certeza de que o ouvinte sabe do que eu estou falando. Entre os médicos, obviamente, que eles estão se tratando com certas siglas, com certas informações, que não é a mesma de um paciente que não sabe nada de medicina. Então, aqui, as razões para usar a linguagem simples. Então, ela possibilita uma compreensão sem releitura, isso é muito importante, né? Porque nós, como usuários, quando a gente recebe algum e-mail, algum ofício, a gente quer ler e não precisar reler. E isso é para todos. Ninguém quer ficar relendo para compreender.
e obter a informação necessária. A gente quer ler e entender. Então, toda vez que a gente lê e tem que reler, algum problema pode estar acontecendo, né? Evita o retrabalho, por quê? Porque, eventualmente, eu vou fazer uma comunicação para um servidor cumprir e o servidor vai lá e vai voltar, tá, mas eu não entendi, o que mesmo eu tenho que fazer aqui? Eu não estou compreendendo, né? Reduz a possibilidade de interpretação equivocada, melhora a transparência, reduz demanda por atendimento personalizado. Isso é importante para nós, o judiciário, eu acredito que em vocês também tenham várias circunstâncias assim, que tem um atendimento, uma comunicação por algum meio escrito, e aí depois a pessoa liga para perguntar, enfim, o que eu tenho que fazer? Mas eu não entendi essa parte, mas qual é o meu prazo? Enfim, né? Então, esse reduz a demanda por atendimento personalizado e evita o retrabalho. Tudo a gente tem que compreender que essa nossa comunicação clara, ela vai vir em nosso favor, porque nós vamos evitar que volte para nós aquela mensagem para que a gente esclareça, né? E também a questão de que nada é melhor do que receber um e-mail que tenha um assunto claro, que seja uma mensagem objetiva, já tem onde que eu tenho que ir, o prazo, enfim. A melhor coisa que tem, e eu acho que é para todos, né? Essa questão da gente ler, compreender e, ó, certo, ok, né? Vamos adiante. Isso Doutora também, Ana, isso também vem em favor para reduzir o número de embargos de declaração, quem sabe? também, né? Essa clareza, na verdade, ela beneficia absolutamente a todos, né? Essa clareza nas expressões e essa precisão, que a gente vai ver ali nas diretrizes, essa precisão nas expressões evita o retrabalho, que é um dos argumentos melhor de convencimento, né? Quer dizer, eu vou evitar retrabalho. E todos estamos buscando isso, porque a nossa demanda é muito grande, então a gente não quer retrabalho, né? Até hoje, numa coisa mais corriqueira, as mensagens por WhatsApp. Eu acredito, a gente gosta de receber uma mensagem por WhatsApp e quando tem aquele leia mais lá no final, já dá uma coisa na gente, Dá uma né? preguiça. Dá algo. Então, assim, objetivamente, nós temos que tratar das questões percebendo que o outro também pode não ter tempo para ficar lendo e relendo. Então, se todos nós adotarmos essa clareza e objetividade, todos nós vamos ganhar, né? Eu acho que isso vem também um pouco na trilha já iniciada lá na época do projeto Sentença 10, né, de não ter tantas páginas, e de até um reconhecimento que hoje a geração que nós temos, ela não consegue ler muita quantidade, e que seria muitas vezes seria um pouco pretensioso imaginar que todo mundo vai ler uma petição com 30 páginas, né? E Sim. isso, será que vem também ao encontro da tendência que tem se adotado do uso de ferramentas de design, para a comunicação nas petições, né? Ah, Eu acredito que tudo esteja muito interligado, né? Porque o advogado, sim. aliás, o juiz, quando recebe uma petição de 30 laudas, ele vai direto para os pedidos, né? Não, vamos ver o que a criatura quer aqui, né? Vamos ser bem sinceros. Porque o advogado, em contrapartida, quando ele vê uma sentença muito grande, ele vai direto ao dispositivo para ver se ele ganhou ou se perdeu. Então, vamos nos ajudar, né? O juiz quer receber uma petição objetiva e o advogado quer receber uma sentença objetiva que lance os argumentos para procedência e para improcedência, para ele recorrer ou não, eventualmente, e seja claro. Então, aquelas citações enormes de jurisprudência, de doutrina, eventualmente não são necessárias, né? Eu preciso colocar os fatos de modo objetivo, o direito, e tratar da minha questão ali. Não temos mais tempo de estar discutindo grandes teses,
num processo com a demanda enorme que nós temos, porque a gente tem que ver ali que existe um problema que tem que ser resolvido. Quanto mais nós escrevermos desnecessariamente, e isso é importante, né? Não é que não se deva escrever, e não é que não se tenha que citar eventualmente uma jurisprudência, nem uma doutrina. Mas o que eu vejo bastante é assim, existe uma jurisprudência citada ali, mas aí não tem um acordo certeiro. Tem assim 5 emendas no mesmo sentido, né? Que faz com que a peça já ganhe mais 2 ou 3 páginas. Então, se existe uma ementa certeira para o caso, vamos citar só essa. Não precisa citar várias. E Pode também até não botar precisa citar. Tem áudio, Karen. Eu tô assim, e também não precisa citar o conceito de princípio da legalidade administrativa do Eli Lopes Meirelles, né? Também não Sim. precisa, né? Não, não. E aí, dentro dessa questão aqui, então, vou seguindo um pouquinho aqui, porque eu vou chegar bem nesse ponto. Nós estamos em novos tempos, nós precisamos refazer os nossos conceitos e reorganizar a nossa estrutura de pensamento, né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que deixar de ler e pesquisar sobre os mais diversos assuntos e desenvolver isso tanto nos bancos das universidades e depois na academia, para quem serve a academia, mas compreender o que a gente está vivendo, compreender essas novas formas de comunicação, né, com os novos meios de comunicação e objetividade, clareza, e que eles se aplicam também ao nosso ramo do direito, né? Então, aqui as dicas. Pensando no leitor, com empatia em relação ao leitor. E aí, essa empatia em relação ao leitor, eu escrevi aqui pensando no usuário da justiça, mas também vai se aplicar ao juiz, também vai se aplicar ao advogado, né? As palavras e estruturas de forma simples, com respeito às normas da língua, e a questão do conteúdo necessário, simples ou complexo, e a linguagem compatível com o público-alvo. Aqui eu falo, se eu estou no juizado especial, eu posso escrever de uma determinada forma. Se eu estou numa vara empresarial, com advogados altamente qualificados e falando só com empresários, pela presunção de que eles tenham a possibilidade de uma compreensão melhor, eu posso utilizar uma outra linguagem. Eu não sei qual é o tempo, Karen. Como é que a gente está de tempo? Olha, a gente deixa, considerando as perguntas também, a gente deixa. Ih, nós temos mais 1 hora. Tá, então Uma eu vou hora ou mais até, tá? Tranquilo. tratando aqui, e vocês podem ir perguntando para ficar mais dinâmica também a apresentação. Então, existem diretrizes, autores que tratam como diretrizes, outros como princípios gerais de redação. Não existe ainda guias de linguagem simples ou de redação conforme linguagem simples. O mais perto disso que tem é uma obra do Antônio Gide, que agora não, é redação jurídica, mas aí nessa obra ele fala bastante sobre esses princípios de redação e desenvolve temas. Tá esse livro aqui. Esse aqui. Eu não estou fazendo propaganda dele, mas ele é excelente mesmo, tá? E ele fala sobre estilo profissional, forma, estrutura, coesão e voz. E nessa obra, que nós usamos muito, muito no Tribunal de Justiça, ele vai especificar bastante, trazer essa questão de que a redação jurídica, que ela tem como digamos assim, sempre foi uma questão mais complexa, mais pesada, mais densa, com muita palavra técnica, com bastante latim. Lá pelas tantas, a gente tem que pensar que o latim já era, né? E são raras as expressões que não encontram uma tradução exata para nós no direito e que a gente pode, então, trocar. Vamos abrir mão do latim. Né? Como, por exemplo, uma coisa bastante comum para nós nos juizados, que a gente usava, eu estou tentando convencer, eu já me convenci, não uso mais, mas enfim, que o dano moral em ré ipsa, né, é o dano moral presumido, não é presumido, né? Ele é de pronto considerado, ele é em ré ipsa.
tá? Ele é presumido, quer dizer, eu não preciso fazer prova disso. Então, o dano moral em rei ipsa é um dano moral presumido. Eu não preciso fazer prova disso, né? Mas eu não preciso colocar que ele é em rei ipsa, né? Agora, eu até agora mesmo falando já confundi uma coisa que é básica, né? Então, vamos usar dano moral presumido. E tantas outras expressões que podem ser trocadas por palavras em português que são precisas também, e então a gente poderia, em determinados casos, e eu diria que é na maioria dos casos, abandonar o latim, né? Aqui eu trouxe algumas legislações, e já essa de 98, né, sobre a alteração e consolidação das leis, elaboração e a redação, falando, então, na clareza, né, então é uma lei complementar, a gente não está inventando isso ao falar de linguagem simples, todas essas diretrizes e esses princípios. Elas já vêm de algumas menções na nossa legislação no Brasil. Então, para obtenção da clareza, aí vem tudo que a gente vai tratar aqui. Palavras com sentido comum, frases curtas e concisas, orações na ordem direta, uniformidade no tempo verbal na escrita, recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando caráter estilístico em abusividade. Também aqui aparece no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, né? E sempre que a gente usar sigla, a gente vai colocar, na primeira vez que a gente trata em qualquer informação, vai colocar por extenso, né? O CDC, Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LAI é a Lei de Acesso à Informação. Nesses documentos, a gente vê a utilização nos artigos de que há direito à informação adequada e clara, informações claras e precisas, né? Então, toda essa questão da informação clara, transparente, objetiva, ela vem sendo, e esse eu trouxe só 3 exemplos de leis mais utilizadas, mas em vários diplomas legais, a gente tem a menção a informações claras, a informação precisa, a informação adequada. Então, primeiramente, tratando da clareza, né, como um dos princípios de redação. Ele vai, na verdade, se confundir com outros tantos, né? A clareza é fundamental e aquela questão da clareza como, após a leitura, uma identificação objeto bem clara, bem rápida do que eu estou tratando naquele documento, né? Então, ela é a mãe de todas as outras qualidades do texto. Uma frase perde a clareza por vários fatores que a gente vai ver a seguir. Quando a gente elabora documentos padrão, né, e no tribunal a gente usa eventualmente isso, deveríamos usar com mais frequência, mas a gente vai fazer uma testagem. E o que é a testagem? Eu vou elaborar um documento, se ele é um documento, por exemplo, que vai para o site da prefeitura, por sinal eu olhei o site, eu achei muito bom o site, bem claro. Até procurei alguma coisa que eu pudesse trazer aqui como exemplo, mas realmente está muito bom de navegar, é muito claro o site da prefeitura. Então, fazer essa testagem, o que seria? Eu escrevo um documento e dou para um leitor qualquer. No nosso caso, lá no tribunal, o que a gente faz? Eu faço um mandado de intimação, um mandado de citação, e eu entrego para o destinatário, para uma pessoa que vai receber um mandado de intimação, que não tem nenhum conhecimento jurídico, que nunca foi no foro, que não sabe nem o que é a justiça, que não sabe o que é a defensoria pública, que não sabe o que é Ministério Público. Eu entrego esse documento e faço a pessoa ler, compreender o que é isso, onde é que o senhor tem que ir, que dia que o senhor tem que ir, de que a gente está falando aqui. Então, assim, essa é a testagem. Eu entrego o documento e vejo se um usuário compreende de forma fácil e rápida, né? Eu faço o exercício de empatia, mas na forma concreta. Eu não só me coloco na pessoa, como eu também faço com que a pessoa leia, porque às vezes a gente acha que a pessoa vai compreender. Não, mas isso ela tem que compreender. Não, só um pouquinho. Eu estou presumindo. E às vezes as nossas presunções do óbvio, elas não são concretas, né? Então, É isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa acha, mas eu escrevo tão bem, capaz que eu não sou clara, né? Bem capaz. E É. então eu acredito que
muitas vezes até a abordagem desse tema, digamos, com juízes, ou mesmo aqui para outros advogados, que gere uma percepção assim, mas por que que eu vou falar de linguagem simples? Eu escrevo também, né? Todo mundo me entende. E aqui eu só vou te colocar uma pergunta que entrou no chat, que eu achei pertinente, que tu pode abordar depois, se tu quiser. Mas é aqui, acho que é o Rafael Costa, que está perguntando se a doutora acredita que a expansão e a adoção da linguagem simples pelos operadores do direito é capaz de chegar às universidades. Pergunto porque no âmbito das produções acadêmicas, não raro encontramos doutrina extremamente complexa de ser compreendida. E eu até ia complementar essa pergunta do Rafael, porque se não chegar à universidade, talvez a gente fique mais complexo ainda combater a linguagem rebuscada, porque eu lembro quando eu ingressei na universidade que a minha maior dificuldade era compreender a linguagem dos livros. E eu, para compreender a linguagem dos livros, eu acabei achando que eu tinha que escrever também de modo complexo. Então, acaba que às vezes a gente vem da escola aprendendo a escrever claro, e quando entra na faculdade de direito, a gente acaba sendo praticamente doutrinado, institucionalizado, para escrever de modo rebuscado, senão eu não vou ser um bacharel. Senão eu não vou ter as características de um profissional do direito, porque eu preciso ter a minha linguagem, entre aspas, científica. É. E eu Essa acho é que uma então a questão. clareza vai se perdendo no caminho. É uma questão bem interessante, porque a gente tem também dentro do laboratório chamado universidades e mostrado isso. Olha, nós precisamos mudar a forma da linguagem, mas a gente tem que perceber quando mudar a forma da linguagem, né? A gente, as críticas que nós sofremos em relação à linguagem simples é tornando não tornando clara a informação de para que se presta a linguagem simples. Nós precisamos estudar, ler artigos, ler livros complexos, mas também compreender que, assim, até que ponto nós vamos continuar escrevendo um livro com uma linguagem bastante complexa, com frases enormes, e aquelas frases que a gente chega ao final, a gente tem que ler de novo para conseguir compreender, ou aquele livro que a gente tem que ler e reler aquela mensagem porque não compreendeu, né? Então, nós temos que desenvolver algumas habilidades e também ter a clareza de que, às vezes, a gente pode escrever de uma forma e, às vezes, a gente tem que escrever de uma forma, né? Mas eu acredito que a mudança realmente tem que acontecer nos bancos universitários, porque nós temos que aprender que a gente precisa ser claro, precisa ser objetivo. O mundo mudou já, mudou. Quer dizer, existem algumas obras clássicas, e até tem aquelas obras clássicas que a gente lê e que a gente adota mais. Por quê? Porque aquela obra nos faz compreender a matéria, né? Então, às vezes, a gente adere a algum autor porque ele não me faz perder tempo. Eu não tenho que ficar lendo e relendo para compreender o que a pessoa quer dizer. Eu leio, compreendo e vou usar. Isso explica o sucesso daqueles manuais do tipo direito, não sei o que, descomplicado, Exato. direito, não sei o que. Eles fazem sucesso por alguma razão, né? Exato. E a gente quer compreender o básico, né? Porque também o seguinte, essas estruturas todas complexas de texto, elas têm que ter algum propósito. Obviamente que eu não vou fazer o meu trabalho de doutorado em linguagem simples, porque eu vou precisar usar citações, fazer mais remissões, usar uma linguagem talvez mais densa, mais pesada, porque ela está sendo mais técnica, né? Mas o meu público-alvo do meu trabalho de doutorado é outro. Agora, o meu público-alvo, a destinação da minha sentença é para o usuário da justiça, né? Então, e também nas oficinas que nós fazemos lá no laboratório, a gente vê a grande dificuldade que é a gente transformar um documento qualquer em linguagem simples, porque é complicado a gente ser objetivo e dizer tudo o que precisa. É muito complicado, né?
E é complicado a gente saber que, por vezes, o documento vai ser extenso porque ele tem que ser extenso. Porque ele traz várias informações que eu não posso eliminar para dizer o que eu quero dizer. Então, digamos assim, uma decisão que eu tenho só que discutir a culpa num acidente de trânsito, ela vai ser mais curta, porque é só a culpa que eu vou tratar e, eventualmente, não tem muitas nuances. O cara estava na preferencial e era isso. Agora, numa que tem várias, daí ele estava embriagado, ele estava com a carteira sus... São vários argumentos que eu tenho que enfrentar para chegar a um resultado, né? E eu não posso suprimir algumas fundamentações relativas àquele caso. Essa compreensão, então, ela é necessária e ela tem que chegar nos bancos universitários. E um primeiro exemplo que a gente dá é o seguinte: professores exigem, no mínimo, 20 linhas para responder as questões tais, né? Mas se eu consigo responder em 5, objetivamente e certeiramente, não tem por que eu ficar enrolando, né? E eu acho que essa compreensão que a gente tem que ter. E sim, a gente faz reuniões, já recebemos visitas e a gente também vai às universidades, já fomos em algumas, para explicar o propósito da linguagem simples. E essa adesão do ministro, adesão do ministro Barroso, adesão é bom, né? Ele que, na verdade, está nos incentivando. Mas e esse incentivo, digamos assim, essas recomendações do ministro Barroso, vão tornar mais eficientes também as nossas conversas, porque a gente tem um argumento de peso, que é o ministro do STF dizendo que a gente precisa mudar a comunicação. É o ministro do STF dizendo que nós precisamos escrever de forma mais clara e mais objetiva, né? E esse pacto que existe pela linguagem simples, é muito interessante, depois vocês podem pesquisar também, esse Pacto Nacional pelo Uso da Linguagem Simples, do CNJ, ele traz em eixos sobre a linguagem simples. Ele fala, então, nessa disseminação, nessa necessidade da gente chegar nos bancos universitários, né, em outros órgãos, fala na questão até mesmo das nossas solenidades, né, da abreviação de solenidades no sentido de na abertura vem aquela formalidade toda. Excelentíssimo senhor fulano, 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 fulano. Daí vem o outro e diz, excelentíssimo fulano, fulano, fulano. Nisso vai meia hora, né? Da gente, de algumas práticas que, na verdade, não são mais verdadeiras, não atendem mais o objetivo do mundo moderno. A gente não quer ali ficar saudando um por um com toda, excelentíssimo senhor, doutor fulano de tal, excelentíssimo não sei o quê, não sei o quê. Não, vamos ser objetivo. Ali já foi identificado pelo cerimonial uma vez, é aquilo. Só que agora nós temos uma orientação, uma recomendação do ministro para que isso seja feito. Antes, se o Tribunal de Justiça se propõe a suprimir isso, parece, eles não querem mais, eles estão abrindo mão de regramentos, de cerimoniais. Não é isso, né? É tudo no sentido de nós vermos que o mundo mudou e que, às vezes, é uma plateia de 500 pessoas que ficou meia hora ouvindo reiteradamente a homenagem a cada um dos membros da mesa, né? E isso é só uma percepção de mudança, né? De paradigmas, de mentalidade, de mindset, enfim. Mas é interessante porque parece que isso vai se consolidar no sentido de que nós não temos mais tempo a perder, nós temos que ser claros, objetivos, nós estamos aqui por alguma finalidade. Vocês, os procuradores do município, do estado, nós, o judiciário, qualquer outro também comunicador, digamos assim. Então, aqui, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho rápido para a gente ir comentando de forma assim mais dinâmica. A coerência também como um dos princípios de redação, né? Uma relação harmônica entre as partes do texto. Quando é aquele texto assim que a leitura flui e que a gente vê que aquele que escreveu o texto se preocupou com o destinatário, se preocupou que haja
uma leitura sem necessidade de releitura, uma abordagem mais fluida do texto, e todos essas, vocês vão ver, assim, esses 5 que eu destaquei, eles se interligam de uma maneira muito lógica, né? Então, uma coerência, por exemplo, aqui uma incoerência de estilo. Eu estou tratando de uma prova, e aí lá pelas tantas vem esse ponto específico da prova não tem nada a ver. Então, a expressão não tem nada a ver, ela é bastante clara para todo mundo. Mas ela não é coerente com o estilo de texto que eu estou tratando. Eu estou fazendo uma sentença. Então, eu posso utilizar outra expressão que ela é igualmente clara, mas ela não troca o meu estilo, não troca a minha coerência, até no tipo de peça que eu estou tratando. Então, eu vou dizer, esse ponto específico da prova não deve ser aplicado, ou não guarda relação, não encontra sentido, né? Um motorista bêbado infringiu as regras de trânsito numa sentença de trânsito. Eu não vou falar no bêbado, porque ele me dá uma ideia de uma expressão coloquial, de uma expressão para ser aplicada no bar, né? Mas não numa peça jurídica. Então, não é uma questão de informalidade, é uma adequação da palavra. Então, eu vou usar o bêbado, eventualmente, numa conversa de bar com meus amigos, mas eu não vou usar bêbado numa decisão, numa peça, de um processo, né? Parece que isso é bastante claro, mas talvez às vezes a gente precisa chamar atenção, né? Da adequação da palavra que eu estou utilizando. A concisão também, ela é muito importante, porque a gente não quer resumir de uma forma a suprimir o conteúdo que a gente quer transmitir, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da concisão. A gente precisa ser objetivo, mas sem suprimir o necessário. Então, tem a objetividade e tem o conteúdo. Eu preciso trazer todo o meu conteúdo para a objetividade, sem mais e nem menos, né? Essa é a medida da concisão. Então, eu posso escrever sem palavras inúteis e sem repetir explicações sobre o mesmo conteúdo e me manter objetivo sem perder o trabalho, o meu objetivo, né, de texto, né? Então, é a transmissão das ideias na exata medida da necessidade, sem palavras inúteis, com o necessário para a compreensão da linguagem, da mensagem, né? Então, aqui, palavras inúteis, alguns exemplos de palavras inúteis. Respectivo, verdadeiro, literalmente. Então, aqui o exemplo. Esse projeto de lei é um verdadeiro desastre. Algumas adjetivações a gente não precisa colocar, e quando a gente tira essas adjetivações, o texto já vai ficando mais enxuto, só com as palavras que realmente traduzem alguma coisa importante, né? Outras questões, expressões que não são erradas, mas não contribuem, não são precisas, não são da lei, e são, assim, algumas invenções que a gente gosta muito. Eu acho que nesse livro do Antônio Gide é muito interessante, porque ele traz algumas expressões que a gente consegue inventar com bastante estilo. Ele fala sinônimos, por exemplo, Constituição Federal, ele traz ali acho que uns 30 sinônimos para a Constituição Federal. Daí vem Carta Magna, Lei das Mães, Lei Maior, Lei das Leis, enquanto o que a gente quer tratar ali é da Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal. Então, nós vamos escrever Constituição Eu acho Federal. que o pior exemplo é a que eu já vi, é a petição inicial, é peça a povo. Essa é Sim, incrível. é. A petição inicial até, acho que não está nessa apresentação, mas é uma das coisas também. E ali está, pedido autoral, também é um sinônimo. Então, é petição inicial, é peça-ovo, é exordial. Então, tem uma infinidade de sinônimos que, na verdade, o que a gente quer dizer é a petição inicial. E até tem um artigo bem interessante do ministro Rui Rosado, numa aula que ele dá sobre emendas, dá para pesquisar ali no Google.
ementas Rui Rosado, vai aparecer esse artigo, que ele fala o seguinte, a questão da repetição das palavras, né? Se eu estou tratando da petição inicial, que ela está lá no CPC e ela aparece no artigo que trata da petição inicial, 38 vezes parece petição inicial no CPC, tá? Acho que é 38, mas... Então, eu vou tratar sempre como petição inicial para saber que quando eu estou usando petição inicial, é a petição inicial. Porque a peça abovo, ou o pedido autoral, ou a peça inicial, exordial, sei lá o quê, não é precisa. Se a lei traz petição inicial, vamos usar a petição inicial tantas vezes quantas forem necessárias. Existe aquela coisa que quando a gente está escrevendo, não, vamos repetir a palavra. Mas repete a palavra. E se o ministro Rui Rosado disse isso, né? É o ministro Rui Rosado, não sou eu que estou dizendo isso. E é um artigo já que tem, eu acho que uns 20 anos esse artigo. Então, É ele de tem... 2008, eu colei ali no chat. 2008. Então já tem, e esse artigo é excelente, tem várias, ele fala sobre as emendas, mas essa questão de repetição da palavra me chamou a atenção, porque provavelmente assim, todos nós temos nos bancos universitários a tendência de não repetir a palavra, porque o texto fica feio, mas não interessa se o texto fica feio, ele fica preciso, né? Então, os embargos aclaratórios também, a gente vê assim, começa com embargos de declaração, que é o que está na lei, que é o que a gente tem que usar. Daí daqui a pouco vira aclaratórios, embargos aclaratórios, e a gente usa, sem perceber, sinônimos que a gente inventou. Então, não precisa, né? A representante ministerial, o órgão do parquê, não sei o quê, é o Ministério Público. Por que que a gente inventa isso, né? Então, aqui é só para dizer assim, não são gramaticalmente erradas, mas não estão contribuindo com nada, né? Os depoimentos testemunhais, e aí vai uma série de outros sinônimos que a gente inventa que prejudicam a clareza, a precisão, prejudicam também a questão das indexações que a gente vai ver e das pesquisas, quando a gente vai pesquisar na jurisprudência, e no STJ, e no STF, né? Porque às vezes a gente vai pesquisar um embargo de declaração e a criatura escreveu todo o tempo aclaratórios, e eu não vou achar aquela decisão que eventualmente seria importante ali para algum fundamento que eu quero. Então, seguindo ali nos 5 princípios, que eu vou passar rapidamente, a coesão também, todos vocês vejam que se interlaçam, interligam, né? A coesão é essa relação entre os elementos, é aquela, e eu acho que um exemplo bastante claro, é o relatório do processo, conforme o rito, porque existe uma sequência de atos do processo que eles fluem também, e que eu não preciso alterar esses elementos, né? O relatório conforme o rito, para ficar mais diferente, sei lá, para ficar mais bonito, enfim, vamos usar como com naturalidade aquilo que nos facilita a leitura e aquilo que um componente do texto vai fazendo naturalmente remissão ao próximo e o texto flui. Então, isso seria também, a gente pode né, todos esses princípios que eu estou falando, da coesão, da clareza, da concisão, eles trazem muitos fundamentos que a gente não vê aqui, mas depois vocês podem, nessas obras, especialmente essa do Antônio Gide, dar uma olhada e nos muitos manuais que tem sobre linguagem simples. A precisão também, novamente, vai retomar aquela questão que eu já falei, de usar uma palavra precisa, né? Em especial na ementa, porque a ementa vai ter aquele objetivo de busca e de pesquisa, quando a gente vai fazer alguma pesquisa específica sobre algum tema, né? Então, quem vai redigir a ementa tem que ter essa preocupação de usar as palavras na ementa, que elas sejam as palavras da lei, porque aí a gente vai fazer uma correta indexação e vai poder facilitar a busca do operador do direito.
Então, a lei processual também, o Código de Defesa, o Código de Processo Civil, que é a lei processual, não é a lei dos ritos, né? Esse aqui tem umas palavras, uns sinônimos que são sensacionais. Tem um que eu gosto muito, que é pergaminho, eu gosto muito, tô brincando, né? Mas é pergaminho processual. Pergaminho processual é uma coisa que daí remete àquela figurinha que eu mostrei antes, um pergaminho processual. E se a gente for pesquisar, pode botar no site do tribunal, aparece pergaminho processual, né? Quer dizer, pessoas usam pergaminho processual, né? Então, assim, por que que a gente está usando o pergaminho processual sem necessidade nenhuma de falar do CPC, né? Da lei processual, ali de novo a peça de ingresso, peça over, exordial, é petição inicial. A exordial acusatória, olha, essa expressão é muito comum, e é a denúncia, né? Por que que nós insistimos em usar sinônimos que complicam a nossa vida e que não são precisos? Se a lei está usando determinada expressão, é essa, né? Isso, só se a gente já cumprisse essa precisão em relação à linguagem simples, né? A adoção da linguagem simples, que é a adoção da palavra que está na lei, isso eu gosto muito de repetir. Vamos usar a palavra que está na lei. Se é denúncia, é denúncia. Se é petição inicial, é petição inicial. Se é mandado de segurança, não é mandamos, é mandado de segurança, né? Constituição Federal é a Constituição Federal, não é Magna Carta, Lei das Leis, Lei Maior, enfim. Então, essa percepção a gente tem que ter da necessidade do jurista em inventar sinônimos para não repetir a palavra ou para ser mais bonito, né? Então, o membro do parquê, daí o réu lá recebe sei lá, algum documento que fale em membro do parquê. Mas quem é esse, pelo amor de Deus? É o piso que se soltou do chão, que veio falar alguma coisa para mim? Então, essa sensibilidade a gente tem que ter, né? Um contrato de trabalho é um contrato de trabalho, não é um pacto laboral. Então, onde aplicar, eu vou encaminhar para o fim para a gente poder conversar um pouquinho. Mas então, onde aplicar as diretrizes, a gente aplica em tudo, em ofício, e-mail, ata, despacho, qualquer coisa que a gente identifique, que a gente pode usar uma palavra mais simples, ao invés de uma palavra mais complexa, de um sinônimo inventado, né? A gente pode usar, suprimindo palavras desnecessárias, a gente pode usar relendo e verificando que o meu destinatário não entende direito, ele não vai compreender o que eu escrevi ali, né? As nossas comunicações diárias por WhatsApp, não vamos tomar o tempo das pessoas, vamos colocar exatamente o que a gente quer, e a informação mais fundamental lá no início, é fundamental lá no início, né? Aqui no e-mail, só para dar um exemplo que se aplica para todo mundo, que todo mundo escreve e-mail, o que que a gente viu no tribunal, quando a gente estava fazendo o manual de linguagem simples, que nós não colocávamos sequer o assunto no e-mail, naquele espacinho lá, que tem assunto, que tem alguma finalidade. Então, o que que serve o espaço assunto? Ele serve para quando eu abro uma lista enorme de e-mails que eu recebo, que qualquer um recebe na atividade profissional, então, eu posso já deletar tudo que o assunto não me interessa, né? Então, por exemplo, para nós, juízes, eu estou numa jurisdição civil, vem um assunto lá, execução criminal. Eu não estou na execução criminal, se eu tiver curiosidade de ver o que está acontecendo lá, se não, deleto. O assunto não me diz respeito, não precisa. Então, vamos adiante. Então, quem irá receber a mensagem quando a gente coloca o assunto, ela identifica. Não, isso eu não. Ou assim, ou isso eu vou ler depois. Ou a gente coloca ali urgente, reunião a tal hora, né? No assunto. É assim que eu quero receber, tá? Então, além de eu identificar imediatamente o que se trata, eu também posso, além de me organizar, quando eu vou pesquisar no histórico dos e-mails, eu recebi um e-mail, eu coloco aquela palavra e ele vai identificar rapidamente. Então, a função de objetividade, de rapidez e também de buscas, né? Então, a gente tem que pensar tanto na gente, nós recebendo um e-mail assim, que é o que todo mundo quer, como no meu destinatário. Eu quero que o destinatário receba rápido, não delete? Sim. Então, vamos colocar, né, um e-mail
já o assunto, né? A primeira questão é o assunto. Né? A questão dos anexos. A gente tem a possibilidade de enviar anexo, mas primeiro, vamos ver se ele realmente é necessário, né? E já vamos dizer sobre o que é aquele anexo. Porque o que pode acontecer? Eu recebo vários anexos ali. Tem um e-mail tratando de um assunto importante e 10 anexos, sendo que 2 deles são relevantes e um não tem nada a ver, o outro até mas poderia ter sido suprimido. Então, assim, identificar os arquivos com as informações mínimas sobre aquele conteúdo, né? Por que isso é linguagem simples? Parece assim, não, mas o que tem a ver o e-mail? Porque é clareza, é objetividade e é precisão, né? Então, retomando essas questões, uh, numa num documento básico, num e-mail, né? Eu vou ser objetivo no assunto, eu vou identificar os meus anexos, eu vou dizer a mensagem logo de pronto, né? Não fazer um texto todo para lá no fim tal que interessa. E isso a gente só vai compreender quando a gente começa a perceber isso, né? E pegar um exemplo. Abram as suas caixas de mensagem e identifiquem o que a pessoa está primando pelo leitor e o que não está nem aí com o leitor. Ele que procure aí o que eu quero dizer, né? Então, aqui um meu, tá? Eu abri minha caixa de mensagem. Então, aqui eu tenho uma reunião do Nova Jus, nosso laboratório de inovação. É reunião dia 30 de 7 às 14 horas, tá? E aí, aqui eu discorro, tem já o endereço ali, o link, né? Mas tá lá, é uma reunião dia 30 de 7 às 14 horas, tá? E ali tem uns que não dá. Reunião com o NUPEMEC, por exemplo, aquele primeiro. Já não tem a data, né? Lá em cima de pronto. Aqui, nesse e-mail aqui, eu tenho a data. Nesse aqui, eu já não tenho a data, o que já causa uma certa dificuldade de compreensão. Então, um e-mail claro e direto, assim, a gente pode fazer alguns modelinhos, né? Confirmação da reunião do projeto X, tá? Informar a reunião agendada para tal data. Então, ele é direto ao ponto. Aqui um outro e-mail que é confuso. Sobre aquele assunto da reunião. No assunto. Tá, até colocou o assunto, mas eu não sei que reunião que é, né? Então, esse aqui, ele não sabe, o leitor desse e-mail, ele não sabe exatamente o que está sendo tratado, né? Ele fica meio perdido nessa confusão de informações, que na verdade não fala nada. Quem sabe, vamos ver, né? Pode até que a mensagem seja confusa, mas aí a gente vai redigir, a mensagem ainda não tem uma data precisa para essa reunião, digamos assim. Mas eu vou redigir de forma que o leitor compreenda. Então, lá, sobre aquele assunto da reunião, mas aquele qual, né? Então, assim, esse meu livro, que eu gosto muito, o Antônio Gide diz, o bom escritor não quer escrever um texto de transcendental beleza, cujo conteúdo represente mais do que uma soma de palavras. O bom escritor quer um texto limpo, claro, onde cada palavra conte e nenhuma possa ser dispensada. Comunicar a mensagem de forma efetiva e eficiente com o mínimo de palavras possíveis. Então, eu acho que essa aí, aqui tem algum. Ali estava o texto do Rui Rosado. Aqui tem uns links, depois eu posso deixar isso com vocês, sobre linguagem simples, tem o guia, tem algumas questões sobre a ementa, porque a ementa, como resumo, né, eu acho que ela diz muito, esses textos que tratam sobre a ementa, eles normalmente trazem informações sobre concisão, sobre precisão e sobre clareza, porque sendo a ementa um resumo, necessariamente ele vai guardar alguma conexão com esses princípios de redação. Tá, mas, gente, eu acho que era isso. Passei um pouquinho, acho que do tempo, mas estou aberta aqui para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se a gente quiser fazer algum debate. Oi, Ana, eu tenho Oi. aqui umas perguntas, deixa eu ver aqui o chat. Eu tenho uma que eu tinha visto aqui, peraí, da Cristiane Marcela. Agora, agora saiu aqui peraí.
Como lidar com os operadores do direito que resistem em implementar o uso da linguagem simples no judiciário, não só no judiciário, né? Na advocacia pública, no Ministério Público, né? E se existe algum tipo de treinamento para esses operadores, para que efetivamente se possa romper a barreira entre o cidadão e a compreensão do seu direito. Como é que é feito? Tem alguma dinâmica que o Tribunal de Justiça oferece? Como é que O é que que a feito gente tem isso? feito? Assim, o nosso grande desafio é esse, é o convencimento de que nós precisamos mudar, né? Nós precisamos desmistificar a linguagem simples e mudar o nosso comportamento nas nossas formas de expressão, não só a escrita como o oral também. E é bastante difícil, né? O que que a gente tem feito no tribunal? Além da gente, nós estamos proporcionando cursos, inclusive com esse Antônio Gide, ele fez depois se vocês quiserem acompanhar ali no nosso laboratório, no Instagram do nosso laboratório de inovação, ele mora nos Estados Unidos, ele dá aula, né? Enfim, ele é da Bahia, esse escritor, esse jurista, e a gente tem feito pelo interior, inclusive, palestras sobre a linguagem simples, né? Sobre a importância da linguagem simples, sobre essa origem que é europeia, que é americana, então não é uma coisa que a gente inventou agora, porque a gente quer acabar com uma linguagem nossa do direito e queremos falar de forma simplória, né? Porque muitas pessoas acham que é isso, né? Que não dá trabalho escrever em linguagens. Inclusive, a gente vê muitas vezes acadêmicos, né, professores respeitados da área jurídica falando contra, né, como se fosse Exato. realmente fazer terra arrasada da linguagem jurídica, né? Eu acho que é mais ou menos tem um comentário ali do Arthur Kogo, que é a relação entre a linguagem simples e a linguagem técnica, que eu acho que tu fez essa abordagem, não é deixar de ser técnico, é deixar de Exato. ser grandiloquente, de ser rebuscado, É. de não dizer efetivamente aquilo que precisa ser dito, né? Sem deixar de dizer aquelas palavras jurídicas e até que ele coloca, de termos técnicos e palavras que possuem sentido específico e que são justamente importantes para dar objetividade e clareza jurídicas, né? Uhum. Até não sei se vocês já viram, assim, mas no site do STJ está cada vez mais aprimorado. Se a gente abre uma página de notícias, a palavra ali vai aparecer sublinhadinha e com a mãozinha em cima ela vai traduzir aquela palavra técnica, né? Depois vejam ali nas notícias, está muito interessante, porque palavras como até assim, o acórdão, sentença, trânsito em julgado, os recursos, eles explicam ali o que quer dizer. A audiência de instrução, por exemplo, a gente tem que escrever audiência de instrução, mas é uma audiência onde serão produzidas as provas, onde serão ouvidas as partes. A gente pode traduzir, quando necessário, né? As expressões que são técnicas que a gente não pode deixar de usar. Nós não queremos. E, aliás, a técnica é justamente essa. Porque aí as coisas se confundem. Se existe uma palavra técnica na lei, vamos usar a palavra da lei. Mas é que aí a gente vai adiante. A gente não quer só ser técnico, mas a gente inventa uma palavra técnica, supostamente técnica, para substituir aquela. Então, é muito difícil a gente conseguir esse equilíbrio no texto. E tanto que o que a gente faz além das palestras, né? A gente faz oficinas no laboratório, onde a gente explica algumas dessas, e eu coloquei só as 5 principais, mas tem a questão da dupla negativa nas frases, tem a questão da ordem direta ali, ela é mais. A gente trabalha mais em cima da ordem direta nas frases, a extensão das frases, né, o número de palavras, que tem aí algumas ferramentas que elas resumem, né, identificam, essa frase está muito grande, né, a legibilidade, alguns dicionários de sinônimos, algumas outras ferramentas que a gente usa para a gente balizar o nosso texto, para ver como é que ele anda. E aí a gente pega textos de despachos, textos concretos, e faz com que ali o pessoal das oficinas
coloquem esse texto em linguagem simples. E é bem difícil. É bem complicado. Demanda um tempo até a gente compreender o que a gente pode suprimir, o que a gente não pode suprimir, o que a gente acha que é óbvio, mas que para o usuário não é, né? Para quem nosso leitor não vai ser, né? Um despacho ou um ofício que tem que ser cumprido por um órgão e que não vem as informações necessárias, ele está cheio de palavras difíceis, mas o que eu quero saber mesmo, o que eu tenho que fazer, não está ali, né? E aí esse ofício chega no órgão, e isso deve se aplicar bastante para vocês, ou o despacho que serve como ofício, e a pessoa não sabe o que tem que fazer. Daí ela vai ligar, tá, mas o que eu tenho que juntar? O que eu tenho que responder? Qual é o prazo, né? Então, assim, digamos assim, um ofício para SPC retirar a inscrição de um devedor. Aí vai, solicito que retire o nome do fulano do cadastro de devedor. Tá, mas qual é o CPF? Qual é o contrato? Né? Então, organiza esse texto objetivamente. O cara que recebeu um ofício, o órgão que recebeu um ofício, ele lê e vai saber exatamente o que ele tem que cumprir, que prazo que ele tem e o que ele tem que fazer, né? Então, e quando a gente começa a falar assim, de uma forma mais objetiva, né, e trazendo exemplos concretos, parece que fica mais fácil de que as pessoas tenham a adesão a essa proposta, né? Dizer para o advogado, quando tem uma sentença com 30 laudas, o senhor senta tranquilamente para ler as 30 laudas ou o senhor vai direto lá no dispositivo para ver se ganhou ou perdeu, para ver qual recurso tem que fazer, se tem que fazer recurso, né? Então, vocês acham que o juiz, na posição do juiz, ele vai ler uma petição inicial com 50 laudas? Ele vai ler tudo? Ou a assessoria vai ler tudo? Não vai, né? Sejamos honestos, não vai. A não ser que ele esteja muito folgado, né? E também assim, ó, não é tirar 50 para deixar em duas, é quanto que é necessário para, nesta minha causa, eu obter o meu resultado do meu cliente, né? O que eu preciso dizer aqui? É difícil fazer, porque aí, às vezes, a gente tem um modelo ali e aquelas partes do modelo de determinados pedidos que a gente vai e cola, copia, cola, porque é isso, né? É um cola, copia, sem fim. E, às vezes, até uma outra coisa que eu acho bem importante. A jurisprudência, a ementa da jurisprudência, a gente, às vezes, abre o voto, sequer tem relação com a ementa, né? O fundamento Isso não é frequente. é, é comum. Então, pode Só falar, pode falar. termina. Não, é que a nossa jornalista Sandra pediu a palavra ali. Fala, Sandra, por favor. Bom dia, colegas. Bom dia, doutora Ana Cláudia, tudo bem? Bom dia. Eu só queria fazer uma consideração que esse assunto para nós da comunicação ele é muito natural, né? A gente diz até que no jornalismo que o texto jornalístico é a arte de cortar palavras, né? Então toda essa questão da objetividade, da concisão, da precisão é o fundamento, né, da nossa prática diária. Mas com relação à aplicação da linguagem simples, e ali é o que os colegas estão comentando, até da necessidade de utilizar os termos técnicos na academia e tal, a gente tem que lembrar também que a forma como a gente se comunica também depende do canal que a gente está utilizando e para quem a gente está falando. Então, é óbvio que na academia vão ter que ser usados os termos técnicos, né? Mas não é disso que se trata, é da forma como a gente se faz entender, né? Então, mesmo quando tu usa um termo técnico, tu pode escrever bem, e aí tu vai ser entendido do outro lado, ou tu pode achar que está escrevendo bem, mas não está sendo entendido, então não está escrevendo bem, né? Então, uma observação sobre isso. E uma pergunta agora: eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas da senhora há uns 2 anos,
que trabalharam no início do projeto aí no TJ, a servidora, a Esther Mota, que agora parece que está aposentada, o doutor Teixeiner, que era da corregedoria também, e escrevi um artigo para a Associação Brasileira de Comunicação Pública contando o case de vocês. E à época, quando eu estive aí fazendo as entrevistas, o manual recente tinha sido lançado e estava sendo enviado para as comarcas e tal. Eu queria saber como é que está agora, se tem um monitoramento do resultado disso, se vocês têm alguma ferramenta para medir qual é a consequência que isso está tendo no âmbito da Justiça Gaúcha. Era isso, obrigada. Assim, ó, vamos por partes. A Esther Mota é uma funcionária excelente, ex-funcionária nossa, excelente, até numa das dicas ali de leitura, ela tem um manual de elaboração de mentas, e ela foi uma das primeiras a participar, além de participar do manual, né, porque a gente teve toda a preocupação também de trazer pessoas. Ela é graduada em letras, tem pós, tem trabalhos específicos em relação a isso. Então, não é uma coisa que não é técnica e não é baseada em pessoas renomadas e consagradas, formadas em letras, formadas com graduação específica para o trato da língua portuguesa, né? O André também, ele continua na comissão de inovação e a gente continua trabalhando no laboratório de inovação também. E o que a gente faz? A gente faz essas palestras, a gente coloca para os colegas essa questão do uso da linguagem. A resistência é enorme, porque as pessoas vêm dos bancos de universidade, os estagiários vêm, os servidores vêm, e é engraçado que a primeira proposta de escrita deles é nesse sentido. E aí até eu tenho essa dificuldade quando chegam os estagiários, mas eu não quero. Não, aqui vai ser assim. Esqueçam isso. Nós vamos tratar de forma objetiva, e às vezes eles replicam, até copiam um outro despacho, mas tu está entendendo isso que tu está dizendo? Se nem tu está entendendo, como é que a pessoa, o que o leitor compreenda, né? Então, existe uma grande dificuldade. A nossa forma de contato e de convencimento tem sido os cursos, né? Os cursos de capacitação continuada também, né? Mas nós não temos ainda uma ferramenta que nos indique a adesão com a linguagem simples, justamente porque a gente teria que fazer uma leitura do documento e ver se ele está ou não adequado, e também tem uma percepção um pouco subjetiva em relação aos documentos que estão sendo produzidos pelos colegas. E, além do que, a gente não pode interferir, não existe um caráter cogente do uso da linguagem simples. O que existe é uma recomendação aí, né, e a adesão do tribunal à utilização da linguagem simples. O que existe em relação aí, documentos produzidos na corregedoria já estão sendo feitos em linguagem simples para o público externo, né, os mandados, enfim. E a nossa grande luta é o convencimento. Convencimento, resistência, né, e adesão. E a gente sempre fala assim, às vezes a gente fica falando para os convertidos, que não adianta mais. Os convertidos já estão convertidos, vamos para os resistentes. E os resistentes trazem bastantes argumentos, né? Trazem argumentos nós vamos desqualificar, vamos tratar o direito de uma forma rasa, mas não é isso. Mas existe essa dificuldade de compreensão. Agora nós estamos fazendo um curso de atualização de magistrados, um dos cursos, né? A gente está tendo de inteligência artificial, tivemos sobre o desastre, a catástrofe, e os nossos entendimentos e como é que vai ficar a nossa vida, né, depois da catástrofe. E tem um de linguagem simples, que já tem uns 120 inscritos, e eu e o André Teixeiner vamos palestrar sobre isso. Mas aí é que a gente vê assim, a gente fala para convertido e a gente tenta, e um dos exercícios que a gente vai fazer, a gente coletou alguns artigos publicados do Lênio Streck, por exemplo, que é um dos resistentes, digamos assim, e os artigos são públicos, por isso eu estou dizendo aqui, e alguns outros artigos de Adoro pessoas... falar solipsistas, solipsismo. Pois Parece que é é, difícil entender os artigos dele.
Então, assim, o exercício que a gente vai propor é o seguinte: vamos trazer argumentos para quem sustenta que isso deve ser mantido, né? Né? Sem adequação. Eu estou falando de adequação também da linguagem. Não estou falando que o trabalho lá no doutorado ou nos bancos universitários, quando a gente está defendendo tese, não é isso. Estou falando para o réu que vai receber um mandado de intimação, um mandado de citação, ou que vai receber Sim, um é uma exercício questão indagatório. conforme a audiência que tu tem, conforme o teu É, auditório que se diz exato. isso, tu vai modelar a linguagem que tu vai usar, né? É essa adequação, né? Hum. Então, eu acho que é isso, é o trabalho. Mas respondendo às suas perguntas, a gente não tem ainda uma ferramenta que nos informe como é que nós estamos em termos de adesão, né? A gente identifica que já tem muitos usuários, né? Muitos adeptos à linguagem simples. E as ferramentas que a gente tem de convencimento são ferramentas, as formas de convencimento são as palestras, são as nossas oficinas no laboratório, inclusive para elaboração de documentos. E é isso, né? E esse tipo também de encontros que a gente tem com outros órgãos, com outras instituições, para que a coisa seja propagada, né? Para que eu tente passar um Eu pouquinho de tenho, conhecimento. eu tenho até um comentário aqui do Vicente, dizendo que há juízes incorporando, além da linguagem clara, gráficos e demais recursos visuais nas sentenças, como forma de simplificar o entendimento das decisões judiciais, tornando-as acessíveis a todos, aproximando a população do judiciário. É, eu não identifiquei só da onde é o Vicente para a gente poder saber dos juízes da onde que ele está falando. Se puder, Vicente, pode dar um toque para a gente para tu dar alguma referência para a gente. E aqui tem uma pergunta da Andrea Bach, também é da nossa assessoria de comunicação. Aqui o Vicente Seixas Greenberg, ele é da nossa autarquia previdenciária, que é o Previmpa. A Andrea, da nossa assessoria de comunicação, ela está perguntando que ela gostaria de saber como tem sido conduzida a relação entre a inteligência artificial e a aplicação do princípio da linguagem simples. Então, primeiro, o Vicente que falou dos recursos visuais. Isso. Bom, em relação aos recursos visuais, a gente tem que ter muito cuidado, né? Existe uma certa incompreensão, talvez, do visual law e da linguagem simples. O visual law ele só vai ter sentido, né, os recursos visuais, se ele vem junto com a linguagem simples. Porque às vezes há uma confusão no sentido de colocar algum desenho e alguma coisa que, na verdade, é só um desenho. Mas a linguagem em si é que vai fazer a comunicação daquela imagem, né? Dificilmente a imagem ela vai substituir algum texto ou a mensagem propriamente dita, né? Então a gente tem que ter cuidado em não confundir isso, né? O visual law e a linguagem simples. O recurso visual ele só vai ser interessante e eu vejo poucas possibilidades ali dele substituir a linguagem, né? Então, algumas decisões que a gente viu, elas viram quase assim, quase uma charge ao colocar um desenho na peça. A gente tem que ter o cuidado de não tirar a importância da peça, né? Um recurso visual, digamos assim, que pode favorecer a compreensão é colocar, por exemplo, os bullet points, colocar separadinhas ali as questões que vão ser apreciadas, isso é um recurso visual, né? Fazer um destaque para os pontos principais, mas tem que ter muito cuidado ao utilizar um recurso visual, de forma que ele não transforme a peça num desenho em quadrinhos, né? Isso tem que ter muito cuidado. Eu vi poucas peças que utilizaram bem os recursos visuais, e sempre nesse sentido. De, por exemplo, colocar separar, né? Colocar os pontos principais
bem delineados, mas enfim. Ou a outra forma, se a pessoa, se o documento realmente comporta algum uso de recurso visual, talvez trazer o conteúdo em linguagem simples e também através de um QR Code, uma coisa visual alternativa, né? Traduzindo aquele texto, mas eu vi poucas coisas que realmente faziam sentido no Visual Law. E aí, deixa eu ver a outra E em a relação à outra, IA. inteligência artificial, isso. Bom, a IA é um grande problema. O problema é uma solução, né? Na verdade, um problema é uma solução. O ministro Barroso esteve aqui semana passada e conversou conosco na associação, e ele é altamente favorável ao uso da IA generativa, né? Desde que, obviamente, sejam tomados os devidos cuidados e uma validação daquele conteúdo que foi gerado pela inteligência artificial generativa, né? Quer dizer, eu vou fazer porque realmente é fantástico. Não sei se vocês já usam, mas em alguns casos eu estou usando e realmente é fantástico. A gente ganha um tempo enorme, mas aquele documento tem que ser conferido, né? Ah, Também a gente pode colocar um texto nosso e pedir que seja transformado em linguagem simples e funciona muito bem, né? Com aquele cuidado de que esse texto que a gente pede para transformar em linguagem simples, e assim, são segundos, né? E transforma, para que as palavras técnicas não sejam suprimidas indevidamente, né? Nem o conteúdo esvaziado indevidamente. Então, nesses para mim, primeiros momentos que eu tenho usado, mas com cautela e revendo, enfim, cuidado de o que a inteligência está fazendo, né? Se ela está compreendendo bem através dos prompts que a gente dá, das informações que a gente dá, né? É muito importante que a gente peça a informação, dê o comando certo, né? Agora, em relação às ementas, nessa recomendação que o ministro Barroso, de 2024 sobre as ementas, né, recomendação 154 do CNJ, ele fez uma coisa muito interessante. No corpo da recomendação, depois vocês consultem a recomendação, ele tem um modelo padrão de ementa. Então, isso se presta muito para usar a IA generativa, porque a gente vai dar um comando ali com base neste padrão de menta. Não sei, Karen, tu consegue abrir ali e compartilhar a recomendação 54? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que eu tinha só o negócio de migalhas aqui, peraí. Eu não sei se eu abrir aqui eu não caio da conexão. Alguém que consiga, em primeiro lugar, já coloca ali que eu abro, gente. Eu posso tentar no Google, mas não sei se eu tentar e sair. Eu tenho medo de cair a conexão aqui. 154? CNJ, recomendação 154 Ah, CNJ. recomendação. A me abriu um negócio criado pela inteligência artificial. Peraí. Aqui, portal CNJ. Peraí que eu vou compartilhar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Eu não estou conseguindo aumentar muito o tamanho. Estão conseguindo ver? Tá, então corre ali um pouquinho para baixo. Mais um pouquinho. Ele vai trazer no anexo 1 o modelo. Ah, tá. Tá, esse Ah, aí, ementa ementa padrão. padrão. Tá? Então, o que que ele falou sobre isso? Esse aí é um prompt de IA generativa, né? Quer dizer, com base neste modelo de menta padrão,
isso a gente já tem testado lá no Tribunal de Justiça, faça a ementa para o voto que segue, tá? Então, a gente cola isso aqui e cola o voto. E ele elabora a ementa exatamente com essas subdivisões e com essas informações. Que Claro a gente que... poderia usar, inclusive, para as nossas informações jurídicas, para fazer a ementa. Exato, exato. Mas tu usa direto o ChatGPT ou um outro recurso de Eu tenho usado inteligência? o ChatGPT, e, claro, a minha versão, eu tenho a versão 4.0, paga. Hã? Exato. E 4.0. além de colocar esse, claro, daí tudo depende, a gente tem que usar de forma responsável, né? Além de colocar isso aqui é bem novo, essa recomendação, é bem nova essa recomendação. Isso ele trouxe, e até explicando assim, o Minas Barroso, na semana passada, na sexta-feira passada, num encontro que nós tivemos, e disse, ó, vamos, claro que tem que haver uma conferência depois, né? Claro que para gerar um resumo, o teu texto tem que ser bom e Tem que tem estar que ter bom, tem que estar informações, simples também e exato, compreensível para o chat não distorcer, né? exato. Ele vai ter que ter, o texto tem que ter todas as informações e depois a gente tem que verificar, né? Se E aí, ao trazer um primeiro exemplo e verificar a compatibilidade, a gente pode aumentando os prompts. Ó, eu quero que o caso em exame fique mais objetivo, fique mais resumido. Eu quero que a questão em discussão traga mais. Enfim, fazer o prompt mesmo, né? Trazer todas as informações, dar as informações que o ChatGPT precisa para trazer um resultado bom e pertinente para o trabalho que a gente está fazendo. Mas até tem não sei se depois até a gente pode ver, mas tem aquela forma de pesquisar, eu posso mandar para vocês, pesquisar os chats que já existem. E tem deixa eu ver aqui o nome dele, ele já fez com os prompts bem adequados. E está pronto, então, para a gente fazer essa comparação, tá? E eu, por exemplo, dei ali no meu prompt dizendo que a ementa teria que começar, na ementa, né, o cabeçalho, que é aquela parte principal, onde as letras ficam via de regra em caps lock, começar com o tipo de recurso, se é recurso nominado, se é agravo interno, se é se é ação de um mandado de segurança. Então, ele vai começar com a informação sobre o tipo de recurso. Então, eu vou adequando e dando mais informações do que eu quero que ele faça. Além de inserir aí falando já sobre, mudei o assunto, mas inserir ali na biblioteca dessa minha ferramenta, desse meu GPT, eu inseri um manual de linguagem simples, inseri um manual de ementas para dar a biblioteca do que eu quero que ele busque, com base em que ele vai trabalhar para gerar minha ementa, né? Mas assim, eu acho que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta maravilhosa, a generativa, que a gente tem que usar com responsabilidade, nesse primeiro momento verificando e conferindo tudo para não sair, enfim, divulgando e produzindo bobagens, né? Porque ele se presta também para aquelas alucinações, mas é tudo uma questão de responsabilidade no trabalho, né? Nós vamos usar, quero usar, por enquanto, essa de ementa, ela não tem nenhum conteúdo de raciocínio, né? De interpretação e conclusão, ela só resume. Então, não vejo maiores dificuldades. É diferente de colocar o processo e pedir para ele fazer o voto. Isso é diferente. E a gente tem que cuidar. Até o Luiz, nosso residente, ele colou um trecho do Manual de Redação da Presidência da República, que traz na seção da semântica também algumas recomendações. Verifique sempre o contexto em que as palavras estão sendo utilizadas. Certifique-se de que não há repetições desnecessárias ou redundâncias. Procure sinônimos ou termos mais precisos, mas se sua substituição for comprometer o sentido do texto, tornando-o ambíguo ou menos claro, não hesite em deixar o texto como está.
Quer dizer, além dos exemplos que tu deste, legislativos, esses manuais também já vêm trazendo várias preocupações nesse sentido, né? Talvez seja até de alimentar o chat GPT, a Também, inteligência exato. artificial, joga o manual lá para dentro que vai ajudar para ele atender melhor os prompts, né? Tem excelentes manuais de redação e excelentes manuais, principalmente até dos tribunais superiores, dos tribunais superiores também em relação a, as corretas denominações em relação às leis e aos códigos e às siglas nos tesauros, enfim. Então, tem muita coisa boa para a gente ler, tem muito manual de outros tribunais em relação à linguagem simples, tem muita coisa para a gente pesquisar e para a gente ver realmente o quanto as informações repetem no sentido de que a objetividade, clareza, concisão e a questão da adequação da linguagem, né? Pertinência em relação ao destinatário, né? Ao meu interlocutor. E tem bastante coisa interessante para a gente trabalhar e E, contribuir para melhorar, né? Ana, só para encerrar, mas eu lembrei agora, eu acho que de um ponto bem polêmico. Será que o próprio volume de trabalho do judiciário, da advocacia, o excesso de intimações e tudo mais, não contribui negativamente para as pessoas sequer terem tempo de pegar os seus modelos, porque tudo a gente trabalha com modelos, e simplificarem no sentido de transformarem eles em peças mais objetivas, com uma linguagem mais objetiva, mais simples, usando concisão, se preocupando com mais transparência. Eu percebo isso no cotidiano, que às vezes é difícil mudar porque o cotidiano nos consome. Né? Não, realmente, isso é bem a realidade, porque às vezes até eu sou cheia de coisa, aí vem um modelo que já é meu antigo, e que eu vejo que isso tá horroroso, né? Tá muito. Mas aí, na pressão, tá, depois eu vejo, né? A gente vai ratificando ali uma coisa que já existe, porque até então a gente usava o mesmo, e a gente não para repensar. E é muito difícil repensar. Aí a inteligência artificial ou algumas outras ferramentas de tradução para linguagem simples talvez tenham algum papel interessante, né? Porque aí eu vou dizer, Isso. olha, revise esse documento usando linguagem simples, né? Sem alterar as palavras da lei, daí a gente tem que dar alguma informação sobre que palavras que a gente quer, vai botar o CPC, o Código Civil, enfim, essas palavras não podem ser alteradas, né? Dizer para ele para não substituir, porque às vezes também faz umas substituições que não tem sentido. Mas talvez aí seja o papel de alguma ferramenta de inteligência artificial para simplificar. Mas realmente é que a gente vive num momento de pressão de trabalho, de pressão de volume de trabalho, por isso que a, a realização de uma peça com 30 laudas não se justifica mais. E por que ela é feita com 30? Porque fica um cola-copia de várias coisas, né? Então já está pronto. Eu não repenso aquela peça, né? Talvez a gente tenha que ir repensando peça por peça, tirar sei lá, um tempo por semana para repensar uma Aos peça. pouquinhos, né? É, Cada semana uma peça, cada é. mês uma peça, colocar uma meta. É. Mas só para finalizar, o Antônio Gide, na palestra dele, ele fala isso, né? Ele dá todas as regras e vem essa questão. Tá, mas a gente tem muito, muito volume e sobrecarregados, e na verdade a peça ela tá boa, ela é boa, a peça é boa, né? Ela é técnica, ela é bonita, mas não atende a finalidade da linguagem simples. Daí ele fala assim, ó, bom, mas aí isso é problema seu. Isso não é problema meu. Eu estou ensinando como se faz. Agora, se tu não tem tempo, e realmente é isso. A gente até internaliza como se faz. Agora, às vezes a gente não tem tempo, mas infelizmente a gente vai ter que Tem lidar que com isso, estabelecer né? prioridades e às vezes, ao ver que uma peça não está dando certo, aí Uhum. talvez a gente se sinta mais premido a priorizar Uhum. a Exato. transformação dessa peça para ver se o argumento cola.
Aham, Eu vou aham. mudar aqui para ver se dessa vez o juiz vai ler. Aham, Mais aham. ou menos assim. Gente, eu acho que nós vamos encaminhando então para o final. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Ana, foi muito bom te rever aqui, trabalhando num projeto tão Obrigada. bacana. E eu espero que a gente possa, seguir e contribuir também com esse projeto. A gente vai divulgar aquilo que for possível também na Procuradoria. E aquilo que tu tiveres também de encaminhar de material que a gente possa compartilhar com os Tá, colegas da PGM, por favor, tá? A gente quer manter esse canal sempre aberto, porque é importante a gente ajudar a transformar aqui a área jurídica sob todos os seus aspectos, tá que legal. bom? Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Eu estou à disposição.